Bom dia! Bom dia! Paz do Senhor, igreja! Paz. Bom ver você aqui esta manhã. Essa é uma manhã gloriosa, tem uma palavra de Deus para a tua vida. É uma palavra que não é nova, na verdade venho lutando há bastante tempo já para que Deus me permita. Que Deus me permita pregar uma outra mensagem. Nas últimas 4 vezes que eu ministrei, dado textos diferentes, personagens diferentes, histórias diferentes, mas a mensagem era a mesma e hoje a mesma mensagem. E eu pergunto há muito tempo para Deus por que Ele me dá tantas mensagens, mas eu não consigo ministrar essas mensagens, porque Ele sempre me pede para ministrar. Ele sempre coloca no meu coração para ministrar. Eu tenho colocado nos últimos 2 meses, no culto caseiro também tem sido diferentes mensagens nesse sentido. E Ele nunca me respondeu, eu sempre obedeci, mas nessa madrugada foi uma madrugada muito especial. Na madrugada eu estava consagrando a mensagem, orando, e o Espírito Santo começou a falar no meu coração. E Ele começou a revelar o porquê que Ele tem me dado essas mensagens e por que Ele tem ordenado, que o pedido dele é uma ordem, ministrar elas aqui. Ele tem dito que enquanto tiverem cadeiras atrás, essa vai ser a mensagem que ele vai colocar. Ou comigo, ou com outro pastor. Mas essa mensagem sempre vai ser pregada aqui enquanto tiverem cadeiras atrás, porque a mensagem mais importante do Evangelho é a salvação de vidas. O motivo que Jesus se esvaziou da sua glória e veio à terra, se fez homem, passou por tudo aquilo que ele passou, não foi para que nós tivéssemos um casamento abençoado, tivéssemos uma empresa, um carro, uma casa. Tudo isso Ele nos dá porque Ele é bom. Mas tudo é bônus. Ele veio aqui para fazer aquilo que nós não podíamos fazer. Ele veio aqui para pagar pelos nossos pecados, para nos dar a esperança da salvação. Ele veio aqui porque as vidas precisavam ser salvas. E nos dias de hoje não mudar, as vidas precisam ser salvas. E Ele colocava isso muito forte no meu coração e disse: fala com autoridade, porque eu preciso que eles entendam. E quando eu chego aqui e vejo cadeiras vazias atrás, e cadeiras que foram colocadas e ainda estão vazias, eu entendo por que Ele tem dado essas mensagens. Sabe, essas cadeiras podiam estar todas cheias, deveriam estar todas cheias nesta manhã. Uma manhã de sol, uma manhã que não tem nenhum problema de greve ou de feriado, era para estar todo mundo aqui. Mas eu vi alguns membros que não estão, e muitas pessoas tinham que trazer visitantes para este lugar. Pessoas já deveriam estar dando frutos neste lugar. Eu fico muito feliz com a dona Vera, uma da minha esposa, porque ela é uma das mais novas aqui e já está dando fruto. Já trouxe uma visitante ali, que é a sobrinha dela, se não me engano. Pessoas que têm entendido o chamado dela. Pessoas que têm entendido que aquilo que elas recebem não são para elas renderem, mas são para elas dividirem com outras pessoas. Porque há pessoas sofrendo lá fora, muitas pessoas sofrendo lá fora, muitos necessitados. E se a igreja não se levantar e não lutar para esses necessitados, se fechar aqui dentro desse mesmo número, essas pessoas vão todas para o inferno. Então é uma missão, é a nossa missão. A principal missão da igreja é o ir, é o falar, é o pregar o evangelho para as pessoas. Então é por isso que Jesus colocou essa mensagem novamente no meu coração. A mensagem ela está em Lucas, capítulo 10, toda a mensagem ela é de Lucas 10, do 19 ao 37. É claro que eu não vou ler tudo isso, mas se você quiser em casa entender toda a história, é essa mensagem. Eu vou começar lendo agora o 34 e o 35, amém? E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhes em azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando eu voltar. Senhor, muito obrigado por esta manhã gloriosa. Muito obrigado por essa palavra que tu me deste. Eu sei que é uma palavra que vai colocar muitas pessoas aí constrangidas esta manhã. Eu sei que é uma palavra de impacto, é uma palavra que vai fazer com que muitas pessoas repensem valores das suas vidas. E o Evangelho é para isso. O Evangelho é para transformação de vidas, é para mudança de vidas, é para conversão de direções. Pai, aquele Evangelho que não traz mudança, aquele Evangelho que não confronta, não é o teu verdadeiro Evangelho. Senhor, que nessa manhã as pessoas que forem confrontadas possam tomar uma decisão, Senhor, de mudar, de Pai, de encarar o teu verdadeiro Evangelho e
a elas. Eu oro e consagro essa mensagem nessa manhã. Eu peço que a tua voz seja a voz ouvida nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Vou colocar no 19, por favor. Eu falei na última semana, eu preguei aqui, que o Evangelho, a palavra de Deus, tem dois tipos de histórias. Tem as histórias reais, fatos reais, coisas que aconteceram realmente, e tem as histórias ilustrativas, que nós chamamos de parábolas, né? E a pessoa que mais usou de parábolas foi Jesus. Essa passagem, do 19 até o 37, ela tem os dois tipos de história. Ela começa até o 33, do 19 ao 33, como história real, o que estava acontecendo realmente. E do 34 em diante, então Jesus começa, do 33 em diante, Jesus começa então a contar uma parábola, uma história para ilustrar aquilo que ele estava querendo ensinar. Aqui, Jesus ele está dando autoridade aos discípulos. Ali diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitem os espíritos. É que está aqui no estudo da frente. O que Jesus está dizendo aqui é que eles estavam se alegrando pelo motivo errado. Eles estavam alegres porque agora eles tinham uma autoridade, um poder que tinha sido dado por Deus e que sujeitava espíritos malignos a eles. O inferno agora tinha que sujeitar a palavra deles. A ordem que era dada na boca dos discípulos agora, em nome de Jesus, nenhum ser podia resistir. E eles estavam felizes por isso. Mas Jesus os repreendeu, ensinando que o que deveria fazer o coração deles queimar, o que deveria fazer o coração deles estar alegre, não era essa autoridade. O que deveria fazer o coração deles estar alegre, estar feliz, era porque o nome deles estava escrito nos céus. Nada pode ser mais importante do que ter o nome escrito nos céus. Sabe, ninguém aqui pode ter uma alegria, um orgulho maior na sua vida do que saber que tem um nome escrito no livro da vida e que se fechar os olhos hoje, tem a certeza que vai encontrar com o seu Salvador. Essa é a principal alegria do cristão. Não são coisas materiais, não são coisas financeiras, não são alegrias momentâneas que esse mundo nos traz, mas a nossa alegria é estar no Senhor, porque a nossa confiança de vamos morar com Ele, ela é real. E Jesus estava ensinando os seus discípulos. A alegria de vocês tem que estar, a foco de vocês, a mentalidade de vocês, aquilo que vocês têm que almejar, é morar no céu, é ter o nome escrito no céu, ter o nome lembrado lá. Nessa manhã eu queria dizer isso para você também. Mais do que qualquer problema que você possa estar passando, qualquer dificuldade que você possa estar enfrentando, você tem que estar sempre alegre, porque sabe que o teu nome está escrito no livro da vida. Você sabe que anos se passam aqui, mas a vida eterna não é neste lugar. A vida eterna é no céu com Deus. E a tua garantia de ter o nome escrito lá tem que te manter sempre alegre, sempre feliz com Jesus. Jesus ele então está ensinando os seus discípulos. E ele continua dizendo: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus e o Espírito lhe disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra. Aqui Jesus está agradecendo. E ele está agradecendo, dizendo a Deus: meu Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque coisas como esta tu escondeste dos sábios e dos entendidos nessa terra. Os sábios e os entendidos, eles não eram sábios e entendidos porque conheciam coisas espirituais. Eles eram sim sábios, eles sabiam muitas coisas. E por serem sábios, eles achavam que eram melhores do que os outros, de qualquer outro. Mas Jesus está agradecendo a Deus, porque agora Ele, Jesus, revelar aquilo àqueles que não são os sábios e entendidos. Ele pode revelar aquilo a pessoas comuns, a pessoas iletradas. O que realmente tem valor, agora a gente está ensinando não aos sábios, aos entendidos, mas àqueles que não têm nenhum entendimento. Os entendidos não eram menos entendidos porque não conheciam as coisas espirituais. As coisas espirituais eram reveladas por Cristo. Ninguém tinha o entendimento, eles conheciam a letra, eles conheciam a lei, eles conheciam o que Moisés tinha escrito. Muitos sábios e entendidos da lei existiam naquela época.
mas eles não entendiam de coisas espirituais. E Jesus, uma das missões, uma das funções de Cristo aqui, foi ensinar o mistério do Evangelho dele para os discípulos e para nós, igreja. E é esse entendimento, esses segredos que agora são revelados, que ele está dando graças aqui, dizendo: Senhor, Deus, muito obrigado, porque os sábios e inteligentes nunca vão entender. Eles nunca vão saber o porquê que as coisas não foram dadas a ele, porque na verdade eles confiam na sua sabedoria. Todo aquele que confia naquilo que sabe, no seu conhecimento, no seu entendimento, ele não vai conseguir nada das mãos de Deus, porque Deus, ele dá as coisas conforme a motivação do coração. Deus olha o coração. Um dia Deus disse a Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu não escolho como o homem escolhe, eu vejo o coração. Samuel era um homem tremendamente usado por Deus, era juiz, era sacerdote, era profeta. E mesmo Samuel não tinha um discernimento necessário para escolher alguém que fosse ser usado por Deus. Porque na visão de Samuel, quando ele vai escolher alguém, na casa de Jessé, ele escolhe os mais fortes, os mais altos. Ele escolhe aqueles que nem todo mundo escolheria. Ele olhava com o mesmo olhar, mas Deus não escolhe da mesma forma. E aqui Jesus está ensinando isso. Qualquer pessoa escolheria um daqueles sábios, um entendido, alguém conhecido, alguém que as pessoas prestassem atenção quando ele falava. Mas Jesus não escolhe como os outros escolhem, porque ele não precisa da capacidade humana para operar. Ele capacita aquele que ele escolhe. Todos os que passam aqui, sejam cantando, sejam orando, sejam pregando, nenhum deles é capaz de fazer com que você entenda, com que você mude de vida, com que você conserte algo que está errado, porque nós não somos sábios e entendidos. Todos nós somos capacitados diariamente numa busca pelo Espírito Santo. Ele é que nos capacita, ele que nos ensina. Nessa madrugada, ele que me ensinava, ele que me dava as últimas coisas que ele queria que eu dissesse nesta manhã. 22 diz: tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho e aquele Filho, e quem o Filho quiser revelar. Aqui é Jesus revelando, falando sobre a revelação que eu falei agora. Pode passar. 23 diz: voltando-se para os discípulos, disse em particular. Jesus estava falando para os discípulos e para mais algumas pessoas. Várias pessoas estavam ouvindo. Mas há coisas que Jesus revela somente no particular. E aqui agora Jesus vai falar algo para os discípulos e tem que ser no particular. Tem que ser a parte. Sabe, num lugar como este, num ambiente como esse que você está nessa manhã, você ouve muitas coisas acerca de Jesus. O Espírito Santo fala muitas coisas no seu coração, revela muitas coisas, mas você pode ter uma certeza: nada que você ouvir aqui vai ser uma revelação tão grande para você quando você buscar Jesus no particular. Não há nada que você venha ouvir aqui, venha descobrir aqui nessa manhã, que Jesus não queira falar muito mais para você no particular. Deus é um Deus do secreto, Ele é um Deus particular, Ele é um Deus pessoal. Ele fala no meio da congregação, Ele fala no meio da congregação. Ele faz coisas no meio da congregação, Ele acrescenta no meio da congregação, mas Deus é um Deus pessoal, é um Deus do secreto, é um Deus do particular. E aqui Ele está chamando os discípulos agora para uma conversa em particular, e Ele diz: bem-aventurados sois vós, porque vocês estão olhando, vocês estão vendo, estão ouvindo aquilo que muitas pessoas quiseram ouvir e não puderam. Aí no versículo seguinte ele diz: reis e sacerdotes quiseram o que vocês estão tendo. Sabe, nessa manhã eu posso dizer uma coisa para vocês. Ao redor do mundo há pessoas que gostariam de estar tendo o privilégio que você está tendo nessa manhã e ouvir a palavra de Deus. Queriam ver e ouvir e sentir o que você está sentindo nesta manhã, mas não podem, porque moram em países onde o evangelho não pode ser pregado. Eles se escolhem em cavernas para poder ouvir o evangelho. Eles não podem ser pegados com a Bíblia na mão. O celular deles na rua, a polícia tem o direito de pegar o celular da pessoa para ver se ela não tem algum aplicativo da Bíblia, algum aplicativo religioso. A repressão e a perseguição é muito grande. Eles dariam tudo para estar no teu lugar. E hoje tem cadeiras vazias aqui. Sabe quando Deus me falava isso? Nessa madrugada, sobre pessoas que desprezam a oportunidade, o privilégio que tem
de ouvirem a palavra dele. Quando outras dariam tudo, como reis e sacerdotes, pediram para Deus e não tiveram. Os discípulos estavam tendo essa oportunidade. Você tem que ter esse entendimento nessa manhã. Você é um privilegiado. Você é um privilegiado de estar aqui. De saber que não vai entrar agora uma guarda ali e te levar preso porque você está ouvindo o evangelho. Você é um privilegiado. E os discípulos agora estão ouvindo isso no secreto, no particular. Pois vos digo que muitos profetas, e eis que se levantou um certo doutor da lei, um dos sábios e entendidos. Até aqui Jesus estava falando para todos, e agora falando em particular com os discípulos. Mas agora se levanta como entendido, sabe? O doutor da lei. E ele, na verdade, no coração dele, desse doutor da lei, ele não tinha Jesus como um mestre. Ele chama Jesus de mestre porque ele sabia que era a forma de entrar na conversa. Ele não podia interromper o que Jesus estava falando de qualquer forma. Então ele chega e grita mestre para chamar a atenção de Cristo. Mas na verdade ele não tinha Jesus como mestre. Ele não era um seguidor, ele não era um discípulo. E ele grita mestre, que farei para herdar a vida eterna? É uma pergunta nos dias de hoje para nós respondermos, ela é fácil. Mas naquela época muitas pessoas tinham essa mesma questão. Muitas pessoas que seguiam a lei, elas não sentiam que estavam salvas. Elas não sentiam que tinham a vida eterna. Muitas tinham essa questão. E ele pergunta então para Jesus, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz, faça o que está escrito na lei. Como lês. Quando Jesus diz, como lês, Jesus está dizendo para ele aplicar. Você sabe o que está escrito na lei? Então aplique. É isso que Jesus está dizendo para ele. Jesus está dizendo para ele que ele é conhecedor da lei, ele é um homem entendido das leis, um doutor das leis, como diz, mas que ele sabe a letra, mas ele não aplicava aí no seu dia a dia. E o que Jesus está dizendo para ele é: tu sabe o que está escrito na lei? Então aplique. E é o que eu quero dizer para você nessa manhã. Você tem ouvido muitas mensagens, tem pessoas que eu vejo aqui todos os domingos. Elas vêm nos domingos, elas vêm nas quartas, elas vêm na quinta, elas vão no culto caseiro no sábado. Mas só vir não faz a diferença, não vai mudar a tua vida, não vai mudar a tua casa, não vai mudar a tua família. O que faz a diferença na vida de alguém é a pessoa que lê, que entende o que está sendo lido ou o que está sendo explicado, mas principalmente aplica. Se você sair daqui depois de ouvir essa mensagem e continuar vivendo da mesma forma, não vai mudar nada na tua vida, na tua história. Essa mensagem ela só vai ser eficaz e causar uma transformação real na tua história se você aplicar. Quantas coisas eu tenho ouvido aqui? Quantas você tem aplicado no seu dia a dia? Quantas coisas você tem ouvido sobre arrependimento, sobre renúncia, sobre conserto, sobre santidade, sobre vários assuntos? Qual delas você tem aplicado no seu dia a dia? Então é isso que Jesus está falando para ele. Se você sabe o que está escrito, então aplica. Se ele aplicar, ele vai ter a vida eterna. Pode passar. E agora esse homem, para não ficar mal, ele responde. O que está escrito é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: responde bem, faz isso e viverás. Quando você não faz aquilo que você ouve, aquilo que você aprende, você está morto. Espiritualmente falando, você está morto. O que traz vida para você é aplicar. Jesus está dizendo bem claro: se você fizer isso, você viverá, você terá a vida eterna. Mas vir a este lugar, tem pessoas que se contentam em vir a este lugar. Acham que sentando aqui todo domingo, elas têm vida com Deus. Isso aqui, irmão, não é vida com Deus, isso é comunhão com a igreja. Vida com Deus é no particular, não é aqui. Tem pessoas que acham que vindo aqui 2 horas no domingo, elas têm vida com Deus. Elas estão debaixo da proteção dele. Eu falei isso na outra semana. É bem igualzinho que Deus colocou para mim nessa semana. Mas está bem claro. Faz isso e viverás. Se você não tem aplicado, se você não tem feito, você está morto espiritualmente. Mas você sabe o que tem que fazer para viver.
só viver o Evangelho. O Evangelho não é de ouvir, ele é de experimentar e de viver. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse Jesus: e quem é o meu próximo? Ele já tinha entendido o que ele tinha que fazer, mas ele queria se justificar, ele queria, como muitos de nós, chegamos diante de Deus muitas vezes querendo justificar uma ação. Muitos chegam diante de Deus querendo justificar. Por que não trouxeram alguém nesta manhã? Eu não tinha tempo, era muito longe, eu me cansei de insistir. Muitas pessoas chegam diante de Deus com justificativas. Só que quando ele voltar, ou quando você morrer, nenhuma das suas justificativas vai adiantar. Ele estava querendo se justificar. Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, agora começa a parábola. Até ali era a história que realmente aconteceu, fatos que aconteceram. A partir daqui Jesus começa a contar uma história, para explicar para aquele homem quem é o próximo dele. E Jesus começa dizendo assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Aqui eu já encontro um problema. Jerusalém tem vários significados, amigo, mas um dos significados é o lugar, o centro da vontade de Deus. Um dos significados de Jerusalém é o lugar onde Deus quer que você esteja. No Atos capítulo 2, antes do Espírito Santo descer, Jesus dá uma ordem aos discípulos: ficai em Jerusalém. E aqui, Jesus começa a dizer: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Trazendo para o lado espiritual, Jesus está dizendo aqui que havia um homem descendo, saindo do centro da vontade de Deus, de onde ele estava sendo cuidado, sendo amparado, e ele está descendo, está saindo, está indo embora para a cidade de Jericó. E ele caiu nas mãos dos salteadores. Os salteadores, ali na história, eram homens bandidos que roubaram aquele homem. Mas trazendo para a nossa vida, para o nosso dia de hoje, os salteadores são espíritos que esperam que você saia do centro da vontade de Deus. Enquanto você está no centro da vontade de Deus, enquanto você está em Jerusalém, eles não podem te tocar. Você está protegido, você está cercado, você está blindado, eles não têm autoridade nenhuma sobre a tua vida. Mas eles criam situações para que você saia de Jerusalém. E quando você sai de Jerusalém, então você fica à mercê desses salteadores. E ninguém pode resistir aos salteadores se não estiver cheio do Espírito Santo. Não se engane achando que vindo aqui você está protegido. O que protege você é uma vida diária de santidade com Deus. É estar cheio do Espírito Santo. Ser crente não é sentar nessas cadeiras. Ser crente é ter vida com Deus. Guarde isso nesta manhã. Ser crente, ser discípulo, é ter vida com Deus. E é isso que disseram. Aquele homem representa muitas pessoas. Muitas pessoas que saíram de Jerusalém. Quantas pessoas estavam aqui no nosso meio e hoje não estão mais? Saíram do lugar onde estavam protegidos, onde estavam cercados. Saíram do lugar onde o diabo não podia tocá-las e foram para Jericó. Jericó pode ser qualquer lugar. Para uns Jericó é a bebida, para uns Jericó é voltar para as drogas, é voltar para as amizades. Jericó pode ser qualquer lugar na vida de uma pessoa, mas não importa que lugar seja, porque não é Jerusalém, não é a vontade de Deus para aquela pessoa. Você só está protegido quando está no centro da vontade de Deus. Muitas pessoas estavam aqui e hoje nós vemos elas na rua e nós, mas é o fulano, olha o que ele está fazendo, olha a vida que ele está tendo. Quantas pessoas destruídas, que eram cristãs, que há 5 anos atrás estavam em Jerusalém e viviam uma vida boa, viviam no nosso meio, e hoje você olha para a vida delas, estão destruídas. Onde eu trabalho em um albergue, sem exagerar, no mínimo a metade, no mínimo 50% das pessoas que frequentam lá são ex-evangélicos. Lá tem ex-pastores. Não foi de um dia para a noite que a vida deles foi destruída. Hoje são viciados em drogas, viciados em álcool. Hoje são moradores de rua. Hoje muitos deles catam comida no lixo. Mas não foi da noite para o dia que isso aconteceu. Isso começou a acontecer quando ele tomou uma decisão. Tudo começa com uma decisão. A decisão errada. A decisão de sair de Jerusalém. Eu não sei para qual Jericó que foram. Não faço ideia qual foi Jericó que atraiu eles. Mas eu sei que eles saíram de Jerusalém, porque se estivessem em Jerusalém não estavam tendo essa
o diabo não tinha legalidade para tocar na vida deles. Sabe, eu quero falar para você que de repente está pensando em sair de Jerusalém. Você que está tentado olhando para outros Jericós lá fora e pensando, não é tão ruim. Fica em Jerusalém. Porque quem sai de Jerusalém é espancado. Quem sai de Jerusalém é despojado. Não há nada para você lá fora. Não há nada para você lá fora. Não ir do centro da vontade de Deus. Esse é o teu futuro. Eu não conheço ninguém que saiu de Jerusalém e hoje também. Todos estão lá. Pessoas se suicidam quando saem de Jerusalém. Fica onde você está, onde Deus te plantou, onde Deus vem te ensinando, onde vem te fortalecendo, Ele vem te capacitando. Amém? Os quais despojaram, espancaram, se retiraram, deixando como morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Quando eu li que o sacerdote ele vinha pelo mesmo caminho que aquele homem fazia, o Espírito Santo começou a colocar no meu coração que esse era o sacerdote que estava tomando a mesma decisão. Estava saindo de Jerusalém. Eu perguntava assim, mas ele estava descendo para visitar alguém? Eu sempre tive esse pensamento. Ele estava saindo para visitar algum membro lá de Jericó, para fazer alguma obra em Jericó, mas o Espírito Santo falava muito forte no meu coração. Ele dizia, esse sacerdote estava saindo de Jerusalém. Ele não estava no centro da minha vontade. O sacerdote que está no centro da vontade de Deus não tem essa atitude. O sacerdote que está cheio do Espírito Santo não tem essa atitude que ele tem. É que ele já não se importava mais. Ele ainda era um sacerdote, ele era um sacerdote, ele foi um homem ungido. Mas ele já não se importava mais. Sabe, irmão, a coisa mais importante que Deus quer de você e de mim é que nós nos importemos com vidas. Quando nós nos importamos com as vidas, Ele nos usa. Não há como Ele nos usar de alguma forma se nós não estamos nem aí para as pessoas. O mais importante, eu tenho uma mensagem há quase um ano já, que é sobre a vida de Neemias, que o título da mensagem é Se importe, volte a se importar. E esse sacerdote não se importava mais. Esse sacerdote agora está descendo e ele vê um homem que foi despojado, um homem que foi espancado, caindo. Olhando de longe, ele está passando ao longe, olhando de longe, parecia que ele estava morto. Sabe, há uma vertente, não é mentira, realmente está na lei, que o sacerdote, ele não podia tocar em coisa morta. E que por isso aquele sacerdote então não chegou perto daquele homem com medo de se contaminar. Mas se ele estava morto, não precisava tocar. Que ele chegasse perto, gritasse, chamasse pelo nome, pegasse um pau, jogasse, ver se o rapaz ia se mexer. Tinha várias formas dele saber que aquele homem estava vivo. A verdade é que ele não se importava mais. E nessa manhã, nessa madrugada, eu me dizia que muitas pessoas aqui não se importam mais. Muitas pessoas veem o vizinho, o parente, o colega de trabalho quase como morto e não se importam mais. São como esse sacerdote. Estão aqui dentro, ouvem a palavra, recebem de Deus, se alimentam, mas quando saem lá fora, passam longe dos necessitados. Esse homem era um necessitado, estava quase como morto. E um sacerdote estava passando e lá passou longe. Não se importou. Sabe, irmão, cada caminho é um legado. Cada caminho é um legado. Esse sacerdote estava fazendo um legado. Você faz um legado. Pessoas que estão lá fora olham para a tua vida e se espelham em você. Esperam algo diferente de você. Esperam algo diferente de mim. Eles olham para o meu legado. Se eu passar por um necessitado e não der atenção, eles estão olhando e eles vão fazer da mesma forma. Pessoas se espelham em você. Quantos ministérios caíram porque um pastor deu escândalo? Pessoas se espelhavam naquele homem, ele no legado dele, quando ele caiu, pessoas caíram também. Quando o sacerdote passou ao largo, o levita que vinha depois e observava o legado do sacerdote passou ao largo também. Se o sacerdote está fazendo isso, eu também vou fazer. Se o pastor está fazendo aquilo, eu também vou fazer. Presta atenção
Presta atenção nas suas decisões lá fora. Pessoas estão te observando. E aqui dentro não é diferente. Pessoas que chegam aqui, que estão começando, olham para mim, olham para você. E aí vem você aqui sentado, tendo uma aura de santidade lá fora, fazendo bobagem. Esse é o teu legado? É esse o teu testemunho? Todo caminho é um legado. Toda decisão que você toma lá fora vai gerar um legado. Pode passar? Mas aí a história muda. Passou o sacerdote, passou o levita, e agora vai passando um outro homem. Como é o nome desse homem? Alguém sabe o nome desse homem? Não? Ninguém? A Bíblia não diz o nome desse homem. A Bíblia trata ele com duas características: caráter e origem. Caráter, bom. Bom não é o nome dele. Bom é o seu caráter. E a origem que ele é o samaritano. E é de onde ele vem. O mais importante na história de uma pessoa não é o nome dela. O mais importante do nome de uma pessoa é o caráter dela. Jesus está falando que esse homem era bom. Não é qualquer pessoa. Jesus está dizendo. O nome da parábola é o bom Senhor. Como Jesus pode falar de você com as pessoas? Reflita sobre isso nessa manhã. Se Jesus estivesse agora, como estava falando para aquele doutor da lei, sobre este homem, se ele estivesse falando para aquele doutor da lei sobre você, o que ele estaria falando para esse homem? Ele poderia dizer para você que era o bom chegando? Que era o justo chegando? Que era o honrado chegando? Ou ele queria dizer que era o mentiroso chegando? Que era o adúltero chegando? O que ele poderia falar para você? Sabe, irmão? Queira ser aprovado por Jesus. Esse homem estava sendo aprovado por Jesus. Será que nessa manhã Jesus aprovaria as suas atitudes? A forma como você tem vivido lá fora? Jesus chama então atenção para esse homem, dizendo: um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, ou seja, ele vinha pelo mesmo caminho, o mesmo caminho do sacerdote, o mesmo caminho do levita, esse samaritano estava trilhando. Mas a decisão dele foi diferente. Sabe, você pode tomar uma decisão diferente. Não é porque o teu pai tomou uma decisão que você vai tomar a mesma decisão. Não é porque o teu marido tomou uma decisão que você vai tomar a mesma decisão. Deus é um Deus pessoal. O que importa para ele é a tua decisão nesta manhã. Ah, mas o que meu marido vai dizer? Ah, mas a minha esposa acha. Não interessa, irmão. Quem está falando contigo não sou eu, é o Espírito Santo. Eu já falei em outra mensagem, eu não tenho absolutamente nada para acrescentar na tua vida. Se não for a misericórdia dele, eu fico quieto aqui em cima, não tenho o que falar. É ele quem está tratando contigo nessa manhã. É ele que precisa de uma decisão tua nessa manhã. Esse homem tomou uma decisão. Eu vou me aproximar. Eu acho que está morto, mas eu aqui não tenho como saber. Claro, quando eu estou aqui, eu olho o Júlio lá atrás, eu não consigo ver algumas coisas. Mas se eu me aproximar dele lá atrás, eu vou ver coisas, sentir coisas e ouvir coisas de quando eu não conseguia ver daqui. O que a proximidade traz, só ela pode trazer. De longe não tem como saber. Essa pessoa que saiu daqui, que quando estava aqui, você era amigo. Você dava risada junto, você conversava, você frequentava os mesmos lugares, convidava para ir na tua casa, ia na casa da pessoa. Essa pessoa saiu de Jericó e você nunca mais vai atrás dessa pessoa. Você deixou um espaço para necessitar. Ah, não, mas ele bebe agora, ele fuma. Ele é um necessitado, aquele homem estava como morto. É você que tem que tomar a decisão correta. Ele não vai se aproximar, porque ele está no mundo e é o mundo. Tirou as forças dele para se aproximar. É você que tem que tomar a decisão de se aproximar do necessitado. É você que tem que ser um bom. Não como aquele sacerdote, como o levita, mas como um bom.
Essa decisão é tua de se aproximar. Essa pessoa está lá até agora porque você não se aproximou ainda. Porque você está olhando de longe. Porque para você já está morto, não tem mais chance. Bateram muito. Olha o que aconteceu. Olha o que o diabo fez, não dá mais. Você está entregando ele para o diabo. Você está dizendo que não tem mais vida. Mas o que Jesus está dizendo nessa manhã é que essa pessoa que ele está te mostrando está vivo, tem vida ali ainda. O samaritano só viu que tinha vida porque ele se aproximou. Quando ele estava passando, ele ficou na dúvida também. Ele olhava de longe e parecia morto, não se mexia. Mas ele tomou a decisão de se aproximar. De longe você não vai conseguir ajudar ninguém. De longe você não vai ganhar alma nenhuma. De longe você não vai fazer nada no reino. Só vai fazer se você se aproximar. Aquele homem se aproximou. E disse que quando ele chegou aos pés do homem que estava deitado, e aproximando-nos à toa, que Eviado chegou, moveu-se, quando ele chegou ao pé, que vendo, moveu-se de íntima compaixão. A compaixão não nasce de longe. Você vê alguém com problema de longe, não é tão grave assim. Ele resolve. Mas quando você se envolve no problema, quando você se aproxima do problema, quando você se aproxima da pessoa, você começa a ver as feridas, você começa a ver o quanto ele foi machucado, o quanto ele foi magoado, você começa a ver que ele está quase morrendo, nasce no teu coração uma íntima compaixão. Mas só nasce depois de uma decisão. Tudo começa com uma decisão, a decisão de se aproximar. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Só você pode tomar essa decisão de se aproximar para necessitar. E quando você se aproximar, vai nascer no teu coração uma íntima compaixão. A partir daí, você vai usar aquilo que você tem aprendido aqui. Aqui nessas manhãs, nos cultos aqui, nos cultos caseiros, todos os lugares que você tem ido ouvir o Evangelho, Deus tem te dado ataduras, azeite e vinho. Valores. Deus tem apostado em você e tem acrescentado valores na tua vida. Mas esses valores que Ele tem te dado não são para você ficar aí olhando eu pregar todo domingo aqui. Não é para você só se encher e viver a tua vida como se nada tivesse acontecido. Os valores que Deus tem colocado no teu coração, na tua vida, são para você usar nos necessitados. Pastor, mas eu não sei fazer isso. Quando você se aproximar, a íntima compaixão vai fazer o resto. Quando você se aproximar e entender o que aquela pessoa está passando, o que ela precisa, a íntima compaixão vai fazer o resto. É Jesus quem faz, não sou eu, não é você. Ele só precisa que a gente tome a decisão de se aproximar, de se importar com as vidas. Quem converte as vidas é Ele, quem convence do juízo, do pecado e da justiça é o Espírito Santo, não é eu nem você. Mas Ele precisa que a gente se importe, que a gente se aproxime. Ele se aproximou e quando ele chegou ao pé, ele viu que tinha vida. Mas esse homem não está morto. Nasceu uma compaixão. E ele usou aquilo que Deus depositou na vida dele. Ele usou as ataduras, ele usou o azeite e o vinho. Depois que ele usou a atadura, o azeite e o vinho, ele pegou esse homem no colo e sentiu o peso desse homem. Ele colocou esse homem sobre o seu cavalo. Porque o homem estava muito ferido, não tinha como caminhar. Tem pessoas lá fora que não podem caminhar sozinhos, você vai ter que trazer no colo mesmo. Não tem outra alternativa. Quer que ele esteja aqui, quer que ela esteja aqui, essa pessoa que está pensando, vai ter que pegar no colo mesmo. Vai ter que pagar preço para que ela esteja aqui. O pastor vai lá. O pastor pode ir lá, mas Jesus quer usar você. É você que Ele quer usar. É você que Ele tem depositado valores, todos os cultos, para usar lá fora. Ele colocou no cavalo. E ele levou para uma hospedaria. Quando ele chegou na hospedaria, ele pagou por um quarto. 2 dinheiros, diz ali. Tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse: cuida dele. E tudo o que demais gastares,
pagarei quando voltar. Quando voltar, ele vai voltar. Ele vai voltar para falar com o hospedeiro. Quando ele perguntar para você, ele te deu 2 dias, os valores que ele tem depositado, ele te deu. Quando ele chegar, quando ele voltar e perguntar para você, o título dessa mensagem é essa: cadê ele? Porque ele vai voltar e ele vai perguntar: cadê ele? Cadê aquele que estava na estrada lá e que tu passou? Cadê ele? Eu te dei valores. O que tu precisava, eu acrescentei para você ganhar a vida dele. Cadê ele? O que você vai dizer? Sabe, nessa madrugada eu tenho um falando muito forte no meu coração. Tinha um membro aqui, o Éter, muitos não conheceram aqui, mas são mais novos, mas os mais antigos viram aqui. E ele veio no nosso meio e eu sempre ligava para ele, mandava mensagem para ele vir no culto, lutava para que ele viesse para esse lugar, para que ele não desistisse. Ele morava muito longe daqui. Mas mesmo assim ele vinha. Tem pessoas que moram aqui na Santa Isabel também. Ele vinha lá, não sei de onde ele era daí. Pegava, às vezes, conseguia um carro emprestado para vir nesse lugar. Deus estava observando. E eu falei, ele foi alguns cultos caseiros também, e eu sempre orando por ele. E aí ele adoeceu, ele teve um câncer e foi hospitalizado. Eu fui ver ele, o apóstolo foi ver ele, a Stephanie foi ver ele também. E uma dessas vezes que a Stephanie foi ver ele, ela chegou muito impactada. E ela disse para mim assim, eu estava falando com ele, perguntando como é que ele estava com Jesus, e ele disse que estava bem, que ele era grato, porque ele sabia que tanto na igreja ou não, ele ia ter esse câncer. E ele estava grato porque agora ele tinha Jesus. E ele agradecia a Jesus por ter conhecido a gente, por ter me conhecido, por a gente ter te conhecido, por ter conhecido a nossa família, por a gente ter apresentado Jesus a ele. Sabe, irmão, quando Jesus me lembrou do que ela me disse, começou a falar no meu coração, ele dizia: eu necessitava. E vocês aplicaram aquilo que eu dei para vocês na vida dele. E hoje ele está aqui comigo. Ele batizou nesse lugar, eu vi umas fotos. Eu nem me lembrava, fui eu que, muito com o apóstolo, eu batizei ele. Acho que a apóstola estava do gripado, algo assim. Então Deus me deu o privilégio de batizar ele. Uma ovelha que eu cuidei desde o início, e hoje está agora com Deus. Não vale a pena. Não há algo mais importante do que ganhar almas para Jesus. Não há algo mais importante. A Espírito Santo falava isso muito forte no meu coração. Ele dizia: mas lá ainda tem outros necessitados. Tem muitas pessoas ainda na tua estrada. E eu continuo te dando azeite e vinho e ataduras. Continua falando que eu tenho colocado na tua boca. Continua convidando as pessoas. Ah, mas o teu carro está estragando. O meu carro está quase estragando. Vai parar qualquer hora. Hoje eu carreguei 5. Mas eu vou continuar fazendo. Porque hoje, amanhã, ele falou para mim: continua fazendo. Porque eu tenho te dado azeite. Você também tem recebido o mesmo azeite neste lugar. O mesmo atadura, o mesmo vinho. Cadê ele? Cadê ele? Hoje sou eu perguntando. Um dia vai ser ele. Vai ser Jesus perguntando. O que você vai responder? Vai agir como um homem da lei estava tentando se justificar lá no início? Não há justificativa. Ele está depositando valores em você para você investir em vidas. Não há justificativa. Quando ele voltar, não tem justificativa. O que você vai dizer? Ah, ele estraga meu carro. Ah, eu não tinha tempo. Ah, ele não, eu falei umas vezes, ele não quis, eu deixei para lá. O que você vai dizer? O que eu vou dizer para Jesus? O que eu vou dizer para ele? Ele me deu, ele me capacitou, ele me levantou, ele fala comigo nas madrugadas. Se eu não usar isso, o que eu vou dizer para ele? O que você vai dizer para ele quando eu te perguntar cadê ele? Ele vai perguntar: está escrito aí.
Sabe, essa pergunta tem que queimar no teu coração. Duas coisas, de tudo que foi dito aqui nessa manhã, se você guardar duas coisas, você vai ser muito feliz. Primeiro, volte a se importar. Deus usa quem se importa. Se você não se importa com almas, você nunca vai ser usado por Deus. Volte a se importar. E a segunda, Ele vai te perguntar: cadê ele? Duas coisas para você guardar nessa manhã: voltar a se importar e saber que essa pergunta vai ser feita para todos nós. Cadê ele? Amém?
maneira. No 38, no 36, Jesus pergunta: qual deles ajudou o próximo? E aí o rapaz pergunta, São Paulo responde: o que usou de misericórdia com ele. E aí Jesus diz: vai e faz da mesma forma. Um dia alguém usou de misericórdia com você. Você não está aqui porque teve forças, porque você quis. Alguém usou de misericórdia contigo. E essa manhã Jesus está te dizendo: faz da mesma maneira. Aquilo que foi feito contigo, faz da mesma maneira. Como terminou a parábola, é como eu quero terminar essa mensagem dessa manhã. Vai e faz da mesma maneira.